O meu PowerPoint. Iniciando o PowerPoint, colocando ele em tela cheia. Peraí, peraí. Colocando no modo apresentação e compartilhando. Ok, vamos compartilhar agora. Vamos compartilhar essa tela. Já perdeu o volume. Conseguem ver a tela? Está visível. Tá bom, muito bem. Bom, minha gente, eu imagino que todos os senhores já devem ter lido pelo menos uma vez essa obra do André Luiz, Entre a Terra e o Céu. É um livro fantástico. Aliás, como toda a literatura do André Luiz, são obras muito importantes, muito boas. E, e quando a gente está lendo um determinado livro, a gente acha que aquele é o mais legal, é o mais importante, são as mensagens mais fantásticas, né? É o que se apresenta para mim nesse momento, né? Eu reputo esse livro uma importância gigante. Ele é muito importante, tem lições muito valiosas, não é? Que muitas vezes, se a gente não lê com atenção, às vezes passa batido. Bom, ele tem uma história, não é? Que é, na minha opinião, o menos importante. A história que se passa na Guerra do Paraguai, e eu vou rapidamente apresentar aqui, porque é importante para o nosso entendimento, ela é só um instrumento para poder colocar os conteúdos, os conceitos importantes que o André Luiz através dos ensinamentos do ministro Clarencio, né? Ministro de Nosso Lar, né? Que é o mentor desse livro, que é o instrutor, né? Nesse livro, tem para trazer para a gente, né? Então, começando com uma breve história. É, deixa eu vir para cá. Tá tudo bem com a apresentação? A tela está visível aí? Tá tranquilo, né? Tá bom. Então é assim. Num determinado momento, e aí eu vou chamar de presente, mas não o presente nosso, o presente do livro, né? Na época presente que o livro foi escrito. Porque ele relata dois momentos da história do livro. Um momento passado, que é a Guerra do Paraguai, e um momento presente, né? Então, no momento presente, uma mocinha chamada Evelina, que era filha de Odila, não é? Estava passando uma situação muito difícil, né? Na família dela, estava uma situação complicada, e ela faz uma prece muito assim fervorosa, uma prece muito ingênua, mas muito poderosa, né? Para a mãe que está desencarnada, não é? Pedindo ajuda, pedindo proteção, pedindo que ela interfira na casa para que as coisas possam se ajeitar. Deixa eu seguir a história. Logo, logo eu falo um pouquinho a respeito do. Não, já falo já. Essa mãe da Evelina, que é a dona Odila, e desencarnada, ela nesse momento não estava na menor condição de atender prece de quem quer que seja. Ela estava no momento atuando como obsessora da Zulmira, que é a segunda esposa do marido dela, do Amaro. Então, assim, Evelina faz uma prece para a mãe desencarnada, Odila. Odila não tem a menor condição de atender prece de ninguém. Ela está com uma ideia fixa de atazanar a vida da Zulmira, que foi a segunda esposa do marido. Ela desencarnou, o marido contraiu segundas núpcias com a Zulmira, e ela ficou, assim, muito brava, né? Não se conformava que alguém ocupasse o lugar dela, mesmo ela estando desencarnada.
Gente, acontece mais do que a gente pode imaginar. Às vezes até com a gente acontece um ciúme louco desse, né? Bom, enfim, deixa pra lá. Como essa prece foi endereçada a Odila, que não tinha condição de atender, essa prece foi desviada. O livro usa o termo prece refratada. Essa prece foi refratada para uma outra, para alguém outro que pudesse atender a rogativa dessa menina da Evelina, né? Bom, esse é um conceito interessante da prece refratada, todo tipo de prece, e a gente já comentou isso, se eu não me engano, em algum encontro passado, né? Toda prece, ela sempre é atendida. Agora, nem sempre ela é atendida por quem a gente gostaria que atendesse, não é? Sempre tem alguém que atende a prece, não é? Agora, dependendo da motivação da prece, da qualidade da prece, pode ser que seja um espírito zombeteiro que vai atender, e pode ser que seja uma prece que o próprio destinatário da prece que a gente está fazendo atenda. E dependendo da força da prece, essa prece pode romper o ambiente onde a gente está e atingir esferas mais altas. É o caso dessa, né? Como a Odila não podia atender, essa prece foi desviada para uma equipe assistencial, chefiada pelo ministro Clarencio, que trouxe consigo André Luiz e Hilário, ambos médicos desencarnados, ó, André Luiz, nosso velho conhecido, né? E o Hilário também médico no plano espiritual. Bom, muito bem. Aí agora vamos falar de um núcleo. Esse é o núcleo da Guerra do Paraguai, do tempo passado da nossa história. Um casal, José Esteves e Lina Flores, viviam bem, felizes, e José Esteves tinha dois amigos. José Esteves fazia parte do Exército Brasileiro, lutando na Guerra do Paraguai, e tinha dois amigos, muito amigos, Júlio e Armando. Armando era enfermeiro. E José Esteves convidou Júlio e Armando para ir para casa deles para jantar um dia, né? O Júlio e o Armando, sem uma explicação aparente, se encantaram enormemente pela esposa do José Esteves, Alina Flores, né? Era uma paixão assim desenfreada, não é? Mas eles eram amigos do José Esteves e, enfim, era a esposa dele, não é? Bom, o Júlio, que era o mais afoito, ele não se conteve e acabou dando em cima da esposa do José Esteves, ali na Flores, que cedeu aos encantos do Júlio. O Armando também nutria um sentimento muito forte pela Lina Flores. Só que o Armando tinha uma noiva no Brasil, que ele tinha planos de reatar o noivado e até casar quando voltasse ao Brasil, quando terminasse a guerra, não é? Bom, como o Júlio estava se relacionando com a Lina Flores, num determinado dia, o José Esteves, o marido traído, encontra a Lina Flores e o Júlio na cama. Aquilo para o José Esteves, imagino que para qualquer pessoa, né? Foi uma coisa assim muito ruim. Ele ficou pirado, ele ficou desnorteado e fugiu, né? Saiu da cidade onde ele estava para uma outra cidade. E na medida em que ele abandonou a casa, foi embora, o Júlio vamos dizer assim, passou a se relacionar com a Lina Flores como, sei lá, como segundo marido, enfim. Mas eu estou colocando entre parênteses aqui que foi uma traição do Júlio em relação ao José Esteves. Muito bem. Acontece que a Lina Flores, que era danada, ela queria, na verdade, ela gostava, na verdade, do Armando. O Armando, aquele outro amigo que tinha uma noiva no Brasil e ficava se esquivando dos ataques, das investidas de Lina Flores. Porque ele tinha uma noiva no Brasil que queria casar e também porque ele era amigo do Júlio, né? Não queria, se ela estava junto com o Júlio, ele não queria estragar a união deles, né? Mas a Lina Flores tanto fez que até convenceu o Armando de que ela gostava nem do José Esteves, nem do Júlio, ela gostava era do Armando. Bom, o Armando acabou cedendo e eles começaram a ter um relacionamento e o Júlio ficou sabendo. Quando o Júlio ficou sabendo, a decepção dele foi muito grande. Olha, esse Júlio que tinha traído o José Esteves, né? Mas quando ele foi traído, isso para ele foi muito pesado. Ele não aguentou.
Ele tentou se suicidar tomando veneno, um veneno que arrebentou a garganta dele, fez um estrago danado. Ele foi socorrido pelos companheiros, não morreu. Mas ele não se conformava, ele estava muito ruim da cabeça e acabou pulando no rio e afogou nas águas do Rio Paraguai, né? Bom, então a nossa história agora vai seguir para outra cidade onde o José Esteves foi. Então aqui a gente sai desse núcleo e agora vamos ver o que aconteceu com José Esteves na outra cidade. Na outra cidade, havia um casal, Leonardo Pires e Lola Ibarruri. Eles eram casados, eles não eram casados no papel, mas eles viviam juntos, maritalmente, não é? A Lola era uma moça muito bonita, ela era cantora, ela era atriz, ela era dançarina, uma pessoa assim de encher os olhos, uma mulher de encher os olhos, né? O José Esteves se encantou pela Lola Ibarruri. E como ele vinha de uma situação onde ele fora traído, ele estava mais ou menos assim, agora vale tudo. Eu fui traído, eu não me importo também, eu posso trair também. E começou a assediar, não é, a Lola Ibarruri, que em algum momento cedeu aos encantos do José Esteves, não é? E passou a se relacionar com o José Esteves ainda numa relação normal com o Leonardo Pires. O Leonardo Pires, diferente do Júlio lá atrás, que ficou muito mal e se suicidou, diferente do José Esteves, que ficou muito mal e mudou de cidade, o Leonardo Pires não ficou muito mal. Ele ficou muito mal, mas a atitude dele foi diferente. Ele se fez de bobo, sabia o que estava acontecendo, e aí convidou o José Esteves, que estava se relacionando com a esposa dele, para um jantar, para um almoço, sei lá, e envenenou o José Esteves, deu vinho envenenado para ele. José Esteves veio a falecer, não é? O Leonardo Pires acabou não voltando com a Lola, não é? Ele acabou se casando, constituiu família. A Lola acabou numa situação muito difícil, ela acabou, não sei se prostituindo, mas enfim, ela era uma pessoa que gostava muito da vida, de prazeres carnais, e teve um fim muito difícil, né? Ela acabou ficando sozinha, envelheceu, não tinha ninguém por ela e acabou morrendo numa situação muito, muito ruim, desagradável e o tempo passou. Muito bem, gente. Então, esse aqui é o, o panorama da Guerra do Paraguai. Olha, desculpa se eu estou sendo redundante com quem já leu o livro, já sabe de cor essa história, né? Mas ela é importante, esses personagens são importantes para a gente entender o que vem pela frente, né? Bom, agora vamos para o tempo presente do livro. No tempo presente do livro, a gente tinha um casal, Amaro e Odila, casados, tinham dois filhos, uma menina, a Evelina, que era a mais velha, e o Júlio, de 7 anos aproximadamente. Ah, existia um outro relacionamento, que é o Mário Silva, que também era enfermeiro, com a Zulmira. Eles estavam noivos. O Mário Silva, muito apaixonado pela Zulmira, não é? E assim seguia a vida. A Odila veio a desencarnar. A carnar, aqui falta um R no Não, a Odila desencarnar, tá certo, não falta R não. A Odila desencarnou, não é? O Amaro ficou viúvo. E a Zulmira, quando soube que o Amaro estava viúvo, ela se encantou com o Amaro, largou o noivado dela, desfez o noivado dela com o Mário Silva e acabou se casando com o Amaro em segundas núpcias. O Amaro casou novamente, então, com a Zulmira, não é? É, a Zulmira tinha um ciúme, assim, inexplicável do filho Júlio, o filho mais novo, de 7 anos, com o marido, com o Amaro. O Amaro gostava muito do Júlio, né? Tratava o Júlio com muito carinho, dava uma atenção toda especial para o Júlio. Ele gostava também da Evelina, mas a Zulmira não tinha nenhum problema com a Evelina. A Zulmira tinha problema com o Júlio. Ela, em alguns momentos, chegou até a desejar que o menino morresse, né? Numa determinada ocasião, o livro diz, numa das raras excursões à praia, isso se dá no Rio de Janeiro, tá bom? Esse tempo presente do livro. O Amaro se distanciou um pouco com a filha, com a Evelina,
e deixou o Júlio aos cuidados da Zulmira, aquela madrasta que não gostava do menino, né? E o Júlio na água, né, brincando no mar, e a Zulmira ali com os pensamentos dela, né? Puxa, eu podia me descuidar e deixar que ele se afogasse, e isso poderia morrer, enfim, livrar o meu caminho desse menino que gosta tanto do meu marido, que o meu marido gosta tanto dele. Às vezes eu acho que o meu marido dá mais atenção para ele do que para mim, e esses pensamentos, né? Bom, fato é que ela deixou o Júlio se embrenhar no mar, o Júlio lá mais ou menos bobinho, não é? Acabou, foi tomado por uma onda maior e veio a se afogar. Durante o momento em que ele estava se afogando, ela até, vamos dizer assim, não é que se arrependeu, se arrependeu e tentou até salvar o menino e chamou ajuda, não é? Tentou salvar, não, por algum motivo ela não entrou no mar, mas chamou ajuda. Mas quando a ajuda chegou, o menino já tinha se afogado, né? E esse episódio é uma mistura de arrependimento com satisfação com a morte do menino. Mas depois que o fato se deu, ela ficou mal. Puxa vida, não é assim também. Eu queria, mas não queria tanto. Eu só pensei, né? Não queria realmente que ele morresse. Quantas vezes, gente, a gente não tem um pensamento negativo em relação a alguém? Mas a gente não quer de verdade que aconteça aquela coisa ruim com esse alguém. Mas a gente tem aquele pensamento. E se a gente dá um azar desse alguém, por exemplo, você está pensando, nossa, eu queria que essa pessoa morresse, não é? E se a gente dá um azar dessa pessoa efetivamente morrer, a gente fica com um remorso danado. Puxa, eu gostaria que ele morresse, mas eu não gostaria de verdade. Era só uma coisa, né, bravata, não é? Não queria de verdade que ele morresse. Bom, enfim, mas morreu. No caso aqui, o Júlio morreu afogado. Depois que o Júlio morreu, o queridinho do Amaro, não é? O Amaro ficou muito mal e, de certa forma, o Amaro culpava a Zulmira porque ela foi negligente, ao tomar conta do filho. A Zulmira caiu num processo depressivo muito grande, não é? Porque ela, enfim, percebeu que fez alguma coisa errada ou não fez diretamente, mas ela não cumpriu o papel dela de tomar conta do menino e o menino acabou morrendo, né? O Amaro se distanciou muito dela, da Zulmira, e a casa começou a ficar num clima muito ruim. E é nesse momento que a Evelina, que é a filha mais velha, fez uma prece fervorosa, endereçada à mãe Odila, né, para que ela pudesse interferir na casa, que estava muito ruim o clima, as coisas não estavam boas. Acontece que essa Odila, ex-esposa do Amaro, mãe da Evelina e mãe do Júlio, estava possessa no plano espiritual com a Zulmira, que se casara com o ex-marido dela. Ela morreu, a Zulmira casou com o Amaro, né? E ela não se conformava que a Zulmira tivesse tomado o lugar dela, né? E ficava assediando, obsediando a Zulmira dia e noite. Você é uma assassina, você matou o meu filho, você vai morrer também. Aquele processo assim muito doentio, muito difícil, né? E nesse processo, Odila, não tinha a menor condição de atender prece de quem quer que seja. Ela nem olhava para a filha, ela tinha uma ideia fixa: atazanar a vida da Zulmira. Mais do que atazanar, obsediar. O objetivo dela era que a Zulmira morresse, né? Desencarnasse. Bom, como essa prece da Odilo, da Evelina, era uma prece muito pura de uma criança, ela já não era mais uma criança, era uma jovenzinha, uma adolescente, né? Mas ela tinha um passado espiritual é, de muita proximidade com o ministro Clarencio, né? A encarnação da Evelina foi uma coisa assim, monitorada, não é? Tutoriada pelo Clarencio e outras pessoas do plano espiritual. Então ela tinha merecimento para ter uma ligação direta com espíritos de luz no plano espiritual. Estamos falando do espírito Clarencio, né? E como a prece que fora endereçada a Odila não podia ser atendida por Odila, essa prece foi desviada. É o que os livros chamam de prece refratada. Para quem?
ministro Clarencio, né? Que aí veio para atender a Odila, perdão, a Evelina, não é? A menina, a adolescente, e convidou o André Luiz e o Hilário para acompanhar eles. Então, esse é o quadro, né? E agora, mais um outro núcleozinho que vai ser importante logo na sequência, que é uma família singela, não tinha nada a ver com essas outras famílias, né? Quer dizer, em princípio não tinha nada a ver, não é? Onde a Antonina era a viúva, mãe de 3 filhos, né? Mãe de 4 filhos, na verdade. O Marcos desencarnou num processo de gripe, eu nem lembro o que foi, mas enfim, se fosse hoje ele não morreria, né? Mas na época em que o livro foi escrito, ele acabou falecendo, né? E foi muito difícil para Antonina. Antonina, o marido da Antonina abandonou a família, foi embora, não é? E ela ficou com o Marcos, com a Lisbela, com o Henrique e com o Haroldo, né? E a Antonina era uma pessoa de muita luz, assim, que ela tinha é, passado por um processo de evolução muito importante, e nessa encarnação aqui, mãe dos 4, que na verdade só estava com ela a Lisbela, o Henrique e o Haroldo, ela tinha uma atuação muito importante na evangelização das crianças, não é? E ela era neta do Leonardo. O Leonardo já está desencarnado, mas o Leonardo desencarnou e não saiu da casa da Antonina. Ele ficava sentado, já era um senhor, né? Ficava sentado num cantinho o tempo inteiro ali, né? Desencarnado, mas ali naquele ambiente, não queria sair dali de jeito nenhum. Ele tinha uma tristeza muito grande, né? Então ficava ali. Ok. Agora, vamos juntar as peças. Eu deveria ter uma outra tela juntando as peças, mas acabou não dando tempo de fazer. Eu acabei de fazer esse PowerPoint agora, me desculpem, né? Mas vamos lá, vamos juntar as telas, ó. Voltando lá no início, na Guerra do Paraguai. José Esteves, que era casado com a Lina Flores, que foi traído por Júlio, e depois Júlio foi traído pelo Armando, e o José Esteves foi embora para outra cidade. O José Esteves, lá da Guerra do Paraguai, foi traído e depois traiu o Leonardo Pires. Esse José Esteves é o mesmo Mário Silva, Mário Silva, que é enfermeiro no tempo atual do livro, é a reencarnação do José Esteves. E ambos com a mesma profissão. José Esteves era enfermeiro e aqui eu errei, gente. Não é o Armando que era enfermeiro, não. É o José Esteves que era enfermeiro, tá? Desculpa. O José Esteves era enfermeiro no Exército e na encarnação atual, ele continua sendo enfermeiro. Na encarnação passada, José Esteves. Na encarnação atual, Mário Silva. Ambos enfermeiros. O Mário Silva, inclusive, nesse momento, é um enfermeiro muito competente, é um enfermeiro que cuida de crianças, não é? É uma pessoa, assim, do bem, não é? E tem o trauma, não é? Mas ele ainda vive normal com a sua mãe, que foi trocado pela Zulmira. A Zulmira largou, rompeu o noivado para casar com o Amaro, né? Então isso nutriu nele um sentimento muito ruim em relação ao Amaro, que ele imaginava que era um traidor, né? Que roubara a noiva dele, e a própria Zulmira, ele não gostava, queria ver os dois longe, né? Ok, isso José Esteves, que é o atual Mário Silva. Alina Flores, que era aquela mulher, esposa do José Esteves, que se encantou com o Júlio, cedeu aos encantos do Júlio, passou a morar junto com o Júlio quando o José Esteves foi embora. E depois, na verdade, ela gostava era do Armando, ficou dando em cima do Armando e até provocou, em função disso, o desencarne do Júlio. Quer dizer, provocou, gente, é um termo meio feio. Ninguém provoca nada de ninguém, cada um de nós é responsável por suas atitudes, não é? O Júlio, extremamente desapontado, resolveu suicidar-se, não é? Mas não é que a Lina Flores foi a culpada do suicídio. A Lina Flores, de certa forma, desencadeou o processo, porque afinal de contas foi porque ela se enamorou do Armando que o Júlio acabou se suicidando. Então, Lina Flores
lá na Guerra do Paraguai, atualmente é a Zulmira. Então, aquela Lina Flores, que era casada com o José Esteves, que atualmente é o Mário Silva, que foi noiva do Mário Silva na encarnação atual. Então, lá atrás ela era esposa do José Esteves, e hoje ela é novamente noiva do Mário Silva, que é o José Esteves, a reencarnação do José Esteves. Então, a Zulmira é a Lina Flores. E a Zulmira casou-se em segundas núpcias com o Amaro. E quem é o Amaro nessa encarnação? O Amaro nessa encarnação é o Armando, que aqui não é enfermeiro, não, eu coloquei por engano. O enfermeiro aqui é o José Esteves, tá? Então, o Armando, Armando e Júlio, amigos do José Esteves, foram convidados para a casa do José Esteves e se apaixonaram pela mulher do José Esteves, Alina Flores, que atualmente é Zulmira. O Júlio, que era o mais afoito, passou a se relacionar com a Lina Flores, que atualmente é Zulmira. Você já falou. Perdão? Vamos continuar. Que atualmente é Zulmira. Gostava, na verdade, do Armando, não é? Mas o Armando não queria nada com ela. Ela tanto fez que acabou ficando com o Armando. O Armando, então, era o grande amor da vida dela. E quem é o Armando na encarnação atual? O Amaro. Então você vê que na encarnação lá atrás, a Zulmira era a esposa do Mário Silva, José Esteves, né? Mas ela gostava mesmo era do Armando, que nessa encarnação é o Amaro, e acabou se casando com o Amaro nessa encarnação. Só que o Amaro era viúvo da Odila, que ficou possessa com a Zulmira. Muito bem. Ok, então aqui estão as correlações, não é? O Júlio, lá no Paraguai, que se suicidou com veneno, nessa encarnação é o mesmo Júlio, filho do Amaro com a Odila, ahn, vamos dizer assim, num processo de reajustamento com o Mário, com o Amaro. O Amaro, que lá atrás era Armando, amigo do Júlio, traiu o Júlio, então criou uma animosidade. E aí, numa encarnação futura, que é essa, ele, Amaro, aceitou o Júlio como filho para poder restabelecer os laços. Eles sempre foram amigos, né? Mas teve um problema o Júlio ficou muito chateado com o Amaro e aí se suicidou. E agora reencarnou como filho do casal, Amaro e Odila. Odila suicidou, Amaro casou de novo com a Zulmira passou a ser madrasta do Júlio e da Evelina. Agora, olha a questão aqui. A Zulmira tinha um grande ciúmes do Júlio, filho, 7 anos. Assim, não dava para entender esse ciúme, mas dava para entender sim. Porque esse Júlio é o mesmo Júlio que lá atrás ocupava, por assim dizer, o lugar do Armando, que era o verdadeiro amor dela. Então existia uma animosidade, não é? Então ela não gostava do Júlio, não é esse Júlio, criança de 7 anos. Esse não gostar vem de uma encarnação anterior, não é? Que era aquele Júlio lá do Paraguai. O Júlio é o mesmo Júlio, né? Muito bem. Ok. Agora, na Cidade Nova, que o José Esteves foi depois que ele foi traído pelo Júlio e pelo Armando. Ele encontra Leonardo Pires e a Lola Ibarruri. A Lola é aquela cantora muito bonita, né? Ele acabou, enfim, traindo o Leonardo Pires, né? Que acabou assassinando ele, José Esteves. Então, José Esteves se deu mal 2 vezes, não é? Lá na primeira vivência, lá na outra cidade, que ele foi traído pelo Júlio. Aí ele veio para uma nova cidade, traiu o Leonardo Pires, só que o Leonardo Pires assassinou ele, né? Então ele se deu mal 2 vezes, né? E aí desencarnou, envenenado também. E esse José Esteves é o mesmo Mário Silva da encarnação atual, que foi envenenado pelo Leonardo Pires. E por último, quem é o Leonardo Pires? O Leonardo Pires é aquele que matou o José Esteves, que estava se relacionando com a esposa dele, acabou se separando da Lola Ibarruri, foi cuidar da vida dele, se casou, teve filhos,
E na encarnação atual, ele é o avô da Evelina. Perdão, ele é o avô da Antonina. Isso aqui é o último núcleo que a gente falou, né? Ele é avô da Antonina. E nesse tempo aqui, ele já tinha desencarnado, só que esse Leonardo é o mesmo Leonardo lá de trás, né? Que matou o Mário Silva, que era o José Esteves, né? Bom, enfim, nesse núcleo aqui tem Antonina. E quem é a Antonina? A Antonina, essa viúva que cuida dos quatro filhos, cujo primeiro desencarnou, o Marcos, né? Essa viúva que teve uma evolução espiritual grande, essa viúva comeu o pão que o diabo amassou ao longo de vários anos. Entre a última encarnação como é Lola Ibarruri. Então, a Antonina de hoje é a mesma Lola Ibarruri, cantora muito bonita, que gostava muito dos prazeres da vida, e na encarnação atual, ela, ao longo desse tempo, teve uma evolução espiritual, né? E é a mãe desses quatro meninos aqui, um já desencarnado. Ok? Se você não leu o livro e nunca tinha ouvido essa história, ela é bem confusa, eu reconheço, né? Mas, enfim, eu vou agora, com o ensinamento do Clarence que eu quero passar, recordando e vai acabar ficando claro. Bom, e agora a gente entra efetivamente, depois desse longo introito, a gente entra efetivamente no assunto da conversa de hoje, que são ensinamentos que o ministro Clarencio trouxe para nós através do livro Entre a Terra e o Céu. Gente, eu pensei um ensinamento do Clarencio. Tem pelo menos uns 18 para mais ensinamentos importantes nesse livro. Eu pensei um, que é o que a gente vai falar agora. Mas eu, sinceramente, gostaria muito de falar a respeito de pelo menos mais um, que eu reputo muito importante também. Eu sei que não vai dar tempo da gente fazer isso hoje. Então, eu gostaria de pedir autorização a Thelma e a Marli e a todos vocês, se eu, por acaso, poderia mexer no calendário e no próximo domingo continua isso com um segundo ensinamento do ministro Clarence. Eu sei que já o calendário já está todo fechado, há um ano que está tudo organizado, mas Thelma e Marli, fica no cantinho da cabeça. Se houver uma possibilidade de eu substituir o palestrante da próxima semana, eu gostaria muito, porque é importante, mas se não, pode me jogar mais para frente lá no calendário, que na volta a gente faz, tá bom? Estuda e aí a gente conversa ao longo da semana. Seguindo, é, a Antonina estava com a Lisbela, a filha mais velha dela, doentinha. Foi para o hospital e foi atendida por um enfermeiro que era especializado em criança. Adivinha quem? Mário Silva. Que de alguma forma se encantou com a Antonina. Ele não conseguia explicar, ele ficava assim o tempo inteiro pensando, gente, de onde eu conheço essa mulher? Que mulher linda, que mulher, não é linda, mas que mulher especial, que presença agradável. Ele ficava com aquilo na cabeça. Ele não sabia, mas a gente sabe que a Antonina é a Lola Ibarruri, que ele, José Esteves, que atualmente é Mário Silva, se encantou e foi assassinado pelo marido, pelo Leonardo Pires. Então, essa admiração pela Antonina, que ele não conseguia explicar, a gente consegue explicar. É a mesma Lola Ibarruri que ele se encantou lá na outra cidade que ele foi, né? Não pôde ir para frente porque ele foi assassinado. Bom, muito bem. E ele foi atender as crianças, não é? E enquanto a criança, a Lisbela, não é? E enquanto o médico não chegava, ficou conversando, o médico chegou, fez o exame, não é? E recomendou: olha, dona Antonina, a senhora deve ir imediatamente para casa, iniciar o tratamento, porque isso pode se agravar, pode ser uma coisa séria. E o Mário Silva, assim, encantado, né, se ofereceu para ir com ela para casa e ajudar na medicação, explicar para ela a medicação da Lisbela e tudo. O médico
Ok, tudo bem, você pode acompanhar, fazer o atendimento na residência da dona Antonina, mas eu preciso que você esteja aqui de volta às 10 da noite, porque existe um outro caso importante, sério, que você precisa atender. Eu vou, deixa comigo. Foi ele e a Antonina para casa da Antonina, ajudou ela, explicou direitinho como é que fazia a medicação e tal. A Lisbela, a menininha, ficou muito satisfeita, se encantou por ele. Os dois outros meninos, ele teve oportunidade, depois que já tinha feito lá o atendimento da Lisbela, ficou conversando com os meninos e falando de futebol e tal. A dona Antonina foi fazer um café, enfim, aquele clima amistoso, né? E há que se dizer que não só o Mário se encantou com a Antonina, mas a Antonina também arrastava uma asinha, quer dizer, ainda é cedo para arrastar uma asinha, mas simpatizava muito com o Mário Silva. E aí, num determinado momento, o Mário Silva ficou sabendo, e no livro explica, eu já não lembro direito, né? Que a Antonina era viúva, que o ex-marido dela, o marido dela, que não era uma pessoa tão boa assim, fizera ela e as crianças sofrerem muito. Aliás, um dos meninos, né, o Haroldo, até acha que foi. Que se o pai não tivesse abandonado eles, talvez o Marcos não tivesse desencarnado. Então tinha uma coisa assim difícil de revolta, de tristeza, de falta de. Não dá para perdoar. Esse menino, o Haroldo, tinha uma mágoa muito grande do pai, não é? E o pai acabara se envolvendo num acidente, morreu e a Antonina está viúva. Muito bem. O Mário Silva, quando soube disso, até meio que ficou alegre, né? Assim, não é alegre, mas felizinho com essa notícia. Opa, ela é viúva. Bom. Isso tudo numa visita, hein? Nessa noite que ele tinha que voltar correndo às 10 da noite para poder atender um outro chamado. A Antonina vira para ele e fala: Seu Mário, hoje a gente vai ter o nosso culto evangélico. O senhor gostaria de fazer o evangelho com a gente? O Mário Silva não tinha nenhuma religião, ele era católico, mas aquele católico sem vergonha, que não frequenta, não é? Ele não tinha nenhuma relação com o espiritismo, então era uma experiência nova para ele. Mas ele estava tão assim, satisfeito naquele ambiente daquela casa, claro que sim, vou sim. Ele nem sabia o que que era direito, mas a gente sabe, não é? E a Marli no início desse nosso dia de estudo de hoje, ela citou 3 vezes, eu contei, a importância do Evangelho. A mensagem evangélica de hoje que o Carlos vai passar, o nosso Evangelho, não sei o que. Ela falou 3 vezes. A Marli tem um entendimento muito sério da importância do Evangelho, né? E aqui a gente está falando do Evangelho no lar especificamente, né? Eu acho que todos nós, nesse grupo, né, sabemos da importância do Evangelho e também do Evangelho no lar, não é? Bom, muito bem. O Mário, ok, o que que eu faço? Pega o livro e abre ao acaso. O Mário pegou o livro, abriu ao acaso. Só que quando ele abriu ao acaso, quem é que estava do lado dele? O Clarencio, o ministro desencarnado, né? E o ministro estava com a mão no peito dele e direcionando as mãos dele para influenciar que ele abrisse o evangelho numa determinada página, num determinado capítulo, num determinado versículo. Isso é muito engraçado, né, gente? A gente normalmente faz isso. Abre o evangelho ao acaso. E quando a gente lê a mensagem evangélica, é muito comum de a gente mesmo ou outras pessoas no ambiente falar: nossa, é uma boa coincidência, não? Esse texto hoje. Então, essa mensagem era o que a gente precisava ouvir hoje. Que legal, nossa, que coincidência. Uhum. Coincidência, né? Tá lá o ministro Clarencio ralando para que as coisas aconteçam do jeito que tem que acontecer e a gente aqui acha que foi coincidência, não é? Não que o ministro Clarencio esteja em todos os evangelhos no lar, mas toda vez que há uma coincidência, essa coincidência foi provocada muito arduamente por alguma entidade, por algum mentor, por algum anjo guardião, enfim, por alguém desencarnado para que esse evangelho, no lar ou em outro lugar qualquer, possa surtir o efeito necessário na cabeça das pessoas que estão ali naquele momento, né?
Gente, pode ser que em alguns casos não aconteça nada disso, seja o acaso mesmo, né? Mas o acaso nunca é acaso, né? Muito bem. E aí ele abriu ao acaso no capítulo 5, versículo 25 de Mateus, que a Evelina, que a Antonina leu bem pausadamente. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto te encontras a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça, que mandará te prender, né, te encerrar na prisão, né? Então, olha só esse ensinamento. O que que esse ensinamento diz? Perdão. Reconcilia-te com o teu adversário. Gente, essa carapuça serve para todos nós. Eu estou seguro do que eu estou falando. Eu não conheço, assim, de perto nenhum de vocês, nenhuma das senhoras, nenhum dos senhores, nenhuma dessas pessoas que estão assistindo a essa apresentação depois, pela gravação que a Thelma coloca lá no Facebook. Mas eu tenho segurança para dizer uma coisa: todos nós temos alguma situação em que a gente deveria, na encarnação atual, reverter. Tem alguém que a gente não vai com a cara, ou que não vai com a cara da gente, e que a gente precisa, gente, a gente precisa se reconciliar. Essa pessoa que está no nosso, eventualmente no nosso convívio, dentro da nossa casa, na nossa família, eventualmente no grupo que a gente frequenta, eventualmente no nosso grupo de trabalho, essa pessoa, ela não foi colocada nessa encarnação, no mesmo grupo em que a gente está, por acaso, por coincidência. Essa pessoa com quem a gente precisa se reconciliar, essa pessoa foi milimetricamente, o plano espiritual trabalhou milimetricamente para que essa reencarnação, essas duas reencarnações, a nossa e a dessa pessoa, fosse ao mesmo tempo no mesmo ambiente. Para quê? É uma oportunidade que a gente tem para se reconciliar com essa pessoa. Gente, isso daqui é talvez tão importante quanto o ensinamento dessa manhã, né? É, e eu sei que todos os senhores e as senhoras sabem disso de alguma forma. Mas muitas vezes, mesmo sabendo da importância de nos reconciliarmos com alguém que a gente tem uma animosidade e sabe que precisa se reconciliar, porque a gente já estuda o Espiritismo há quanto tempo, a gente já ouviu isso várias vezes, né? Gente, a gente não está conseguindo. A antipatia é tamanha que não está dando. Olha, eu não tenho forças, eu sei que eu preciso, mas eu não estou tendo forças para me reconciliar com essa pessoa. Não dá, não está dando. E eu não sei o que eu faço. Eu também não sei o que eu faço, mas o livro propõe algumas respostas. Eu vou ler algumas frases, mas eu já vou antecipar. Se a gente identificou uma situação onde a gente precisa resolver e não está conseguindo por qualquer motivo, e na verdade esse qualquer motivo pode se resumir a um único motivo, e agora eu quero pedir desculpas pelo que eu vou dizer, assim, com a maior cara de pau, sem conhecer proximamente nenhuma das senhoras nem nenhum dos senhores. Existe um motivo, na verdade, pelo qual a gente não está conseguindo se reconciliar com essa pessoa. Chama-se orgulho, chama-se amor próprio, chama-se falta de humildade. E eu não espero que nenhuma das senhoras e nenhum dos senhores aceite essa colocação direta e antipática e assim ruim de ouvir que esse pobre Carlos Augusto está fazendo. Mas se você não quer aceitar essa realidade, pelo menos pensa um pouco a respeito dela. Será mesmo que o que está me impedindo de reconciliar com essa pessoa é o que esse Carlos Augusto está falando? Carlos Augusto não, é o André Luiz, é o Clarencio através do André Luiz, né? O que está impedindo a gente de concluir
essa importante missão dessa encarnação é o nosso orgulho, é a nossa falta de humildade, é o nosso amor próprio ferido. Fica com isso no cantinho da cabeça. E eu não tenho nenhuma intenção de ofender ninguém, nem a você que está ouvindo isso agora. Mas pensa nisso, gente. Se não fosse importante, o Clarencio não teria dito isso para o André, o André teria escrito esse livro com essa mensagem. Ok? Bom, aí dita essa mensagem, não é? Ó, a Antonina fala com as crianças, não é? Olha, o perdão é importante, a gente precisa perdoar, porque Cristo perdoou. Jesus disse para a gente perdoar, não uma vez, 70 vezes, 7 vezes. É uma coisa muito importante, é um ensinamento evangélico. Cada um de nós tem que buscar isso. E aí o Haroldo, mas mãe, é importante que a gente perdoe, inclusive o nosso grande inimigo? Claro que sim, é importante que a gente perdoe todo mundo. Mas por que, Haroldo, que você está pensando nisso? Mãe, é importante a gente perdoar o papai. O papai que talvez se não tivesse nos abandonado, talvez o nosso irmão Marcos não tivesse morrido. E a Antonina chora, não é? Fica emocionada e fala: Meu filho, a gente não pode julgar o papai. É graças ao papai que você está encarnado. O papai, é, do jeito que ele é, não é? E não cabe a nenhum de nós julgar. Ele foi responsável pela sua encarnação. Então, o filho deve amor, deve obediência, deve respeito ao pai. E se eventualmente o pai é uma coisa ruim, e às vezes é, né? Não cabe ao filho fazer esse julgamento. Cabe ao filho e a todos nós o perdão. É isso que o Evangelho ensina, não é? Bom, enfim, a questão não fica muito bem resolvida e ela fala de perdão, e aí, num determinado momento, ela vira para o convidado, né? O senhor Mário Silva, de certo, nunca teve inimigos, não é? Afinal de contas, um enfermeiro diligente será, sem dúvida, sem qualquer dúvida, o irmão de todos, né? E o Mário Silva, naquele encantamento com toda a situação, imagina se ele vai dizer: Não, eu também tenho inimigos. Não, 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 eu não tenho nenhum inimigo. Mas na tela mental do Mário Silva aparece quem? Ele deve ter outros inimigos, ele deve ter outros desafetos, mas na hora, na tela mental dele aparece o Amaro e a Zulmira. O Amaro que ele acha que roubou a noiva dele e a Zulmira que era a noiva dele, né? Como desafetos e ele não conseguia desculpar. Ele tem diálogos com a mãe dele, o Mário Silva. Mãe, eu tive um sonho, não sei, enfim, isso é outro detalhe que está aqui no livro, né? Então ele não consegue desculpar. Muito bem. Bom, feito isso, terminado esse evangelho, a Antonina fala várias frases, né, ao longo do evangelho. Ele vai embora, se despede, toma um café, vai embora para o hospital correndo, porque ele tem um atendimento agendado para uma outra criança. É, Ele pega a papeleta, o médico já não está mais lá, mas deixou tudo escrito, pega a papeleta, pega o endereço, pega os equipamentos e vai para casa dessa criança que ele tem que atender. Chegando lá, quem é que recebe ele? Era a casa de quem? Do Amaro. E a criança extremamente doente, a gente pode dizer assim, em vias de desencarnar, em vias de, enfim, nas asas da morte, né? Era o filho do casal de desafetos dele, do Amaro, que ele acha que roubou a noiva dele, e da ex-noiva dele, que é a Zulmira, né? Bom, o Amaro, que não sabe dessa animosidade, o Amaro, acho que ele nunca se deu conta de que ele roubou a noiva do Mário Silva. Talvez ele nem soubesse direitinho dessa história. Talvez para ele tenha chegado a história de que a Zulmira tiveram outros relacionamentos, mas não que ela fosse noiva e largou o noivo para casar com ele. Acho que isso ele não sabia. Então, ele trata o Mário Silva com, assim, até com uma certa, um certo alívio. Que bom que um amigo veio para ajudar a gente com o nosso filho doente, né? Que bom, seu Mário. Entra. E o Mário, naquele desconcerto,
assim, respondendo em monossílabos, sim, aham, aham, aham. E ele trata bem o Mário Silva, vem para cá, e aí entra no quarto onde está a Zulmira com a criança, não é? A criança que ainda não completou 1 ano de idade, sabe como chama essa criança? Júlio. Sabe quem é esse Júlio? É o menino que com 7 anos morreu afogado por displicência da Zulmira, filho de Odila. Então, o filho de Odila que era esposa do Amaro, morreu. Amaro ficou viúvo, casou com a Zulmira. A Zulmira não gostava do filho de 7 anos do Amaro, que era o Júlio, lá de trás do Paraguai, o mesmo Júlio, agora com 7 anos, deixou ele se afogar. A Odila, mãe do Júlio, ficou possessa com a Zulmira e ficou obsediando a Zulmira. Depois aconteceu um processo que em outro momento a gente até pode falar, que a Odila mudou, ela entendeu coisas e ela mudou da água para o vinho. Ela passou de obsessora para mentora da Zulmira, né? Mas isso é uma outra história com interferência de um espírito de luz chamado Clara, que se você tiver curiosidade no livro está muito bem explicado. Nesse momento, onde o Júlio, de menos de 1 ano, que é o mesmo Júlio de 7 anos que morreu afogado, que é o mesmo Júlio de anos atrás que tomou veneno e morreu no Rio Paraguai. Esse Júlio de menos de 1 ano de idade, filho da Zulmira, é o mesmo Júlio de 7 anos de idade, filho da Odila. Então, olha só como o plano espiritual organiza as coisas, né? Nesse momento onde o Júlio está moribundo, quem é que, por ironia do destino, vem atender? O Mário Silva. O Mário Silva, o ex-noivo da mãe desse menino que está para morrer. O Mário Silva, gente, se não fosse hoje, que ele acabou de sair de um evangelho no lar com a Antonina. Gente, olha isso. E aqui eu acho que eu consigo falar a respeito do grande ensinamento dessa conversa de hoje. A importância educativa, a importância doutrinária de um evangelho. No caso, estamos falando de um evangelho no lar. Ele saiu do evangelho no lar, foi para o hospital e veio fazer esse atendimento dessa criança doente. O Mário Silva era um enfermeiro muito atencioso, muito competente, muito dedicado aos pacientes, crianças dele, mas nessa situação ele tremeu, ele balançou. Ele diz em algum momento: se fosse ontem, eu injetaria uma droga letal e praticaria a eutanásia, mataria logo essa criança, né? Eu não tenho nada com isso. Essa mulher, que é a mãe dessa criança, a Zulmira, me fez chorar. Até hoje me traz algumas lembranças. Esse moço, que é o pai dessa criança de 7 anos, de 1 aninho de idade, menos de 1 aninho de idade, ele roubou a minha noiva. Porque cargas d'água, eu preciso ajudar essa família. Eu quero que essa família se exploda. E, gente, essa era a situação mental dele nesse momento, não é? Acontece que quando ele contempla a criança, quando ele olha para a criança, ele tinha a impressão de odiar de longa data essa criança. Queridas, é possível a gente olhar para uma criancinha de menos de 1 ano de idade? Eu fico pensando na minha neta, que está com 1 ano e 2 meses, né? Criança, gente, a criança é muito bonitinha. Como é que alguém pode odiar uma criança? Particularmente se ela está doentinha, né? Numa situação séria. Não dá para odiar uma criancinha. Ele próprio se surpreendia. Como que ele, um enfermeiro dedicado, profissional super competente, que cuida de crianças, que ele tem um amor tão grande por crianças, como é que ele poderia odiar uma criança? E aí ele achava que era porque essa criança era filha do Amaro e da Odila, né? Filho do Amaro e da Odila. E nem pensou a respeito, né? E aí seguiu. Só que nesse momento que ele está com essa carga tão pesada de ódio, não é? Em relação a essa criança, que ele não sabe por quê que ele odeia. Ele acha que é porque é filho do Amaro e da Zulmira. Ele não sabe, mas a gente sabe. Porque a gente está olhando essa história de cima.
A gente está olhando essa história desde a Guerra do Paraguai. Esse Júlio é a terceira encarnação daquele Júlio que traiu ele lá no Paraguai, que ficou com a Lila Flores, a esposa dele. Ele trouxe dois amigos para dentro de casa e um desses amigos, o Júlio, se deitou com a mulher dele. Imagina o sentimento que esse José Esteves tem em relação a esse Júlio, a esse amigo da onça, não é? Que ficou com a mulher dele. Então ele tem um sentimento muito ruim em relação a esse Júlio. Esse mesmo Júlio reencarnou, morreu aos 7 anos de idade e agora, muito rapidamente, não é? Talvez assim, é coisa de um ano e um pouquinho mais de um ano, reencarnou agora como Júlio, filho do Amaro e da Odila. Perdão, filho do Amaro e da Zulmira. O de 7 anos era filho da Odila. Então, ele odiava essa criança de longa data, sem saber o porquê, mas a gente sabe o porquê. Porque ele tem um sentimento que ele não consegue, não é consciente, não é? Mas inconsciente, não é? Então, ele não sabe por quê. Gente, toda vez que a gente tem um sentimento inexplicável de ódio, ou de simpatia, ou de amor, ou de empatia com alguma pessoa, isso não é coincidência. Isso tem sim uma explicação e muitas vezes, não sempre, muitas vezes, em grande parte das vezes, talvez 99% das vezes, esse sentimento inexplicável tem origem em encarnações pregressas. Não vamos dizer 100%, porque pode ser que você conheça uma pessoa e você começou a falar com ela, você já se simpatizou com ela. É uma pessoa do bem, você gosta dela. Ou você nem conheceu ela, ela entrou no ambiente e você, putz, eu não gosto desse cara, por uma atitude que ele fez. Sei lá, acendeu um cigarro onde não era para acender. Eu odeio esse cara. Que cara mais inconveniente acender cigarro. Não acontece isso. Pode ser que você não simpatizou com essa pessoa por conta desse ato nesse momento. Mas muito provavelmente a não simpatia, até o ódio em relação a alguma pessoa, tem explicações em encarnações pregressas, né? Bom, então o quadro está feito, né? Quando ele começou a examinar a criança, das mãos dele saíam raios negros de tamanha energia ruim que ele tinha naquele momento com aquela criança. O Clarencio colocou, criou um escudo em volta da criança para proteger ela dessa influência negativa, desses raios negros que saíam das mãos do Mário Silva em relação àquela criança. E aqui eu quero abrir um outro parênteses. Essa criança, de menos de um ano de idade, ela é a terceira encarnação do Júlio. Júlio, menos de um ano de idade. Júlio, 7 anos de idade. E Júlio, traidor do José Esteves lá atrás na Guerra do Paraguai. Essa encarnação do Júlio, menos de um ano de idade, ela veio para durar menos de um ano de idade. Essa doença que esse menino tem na garganta é resultado daquela interferência que ele próprio fez tomando veneno lá no Paraguai. Normalmente, o nosso corpo físico, ele reflete o nosso perispírito. Uma doença que a gente tenha no perispírito vai aparecer no corpo físico. Acontece que o corpo físico é uma espécie de carvão que vai deixar escoar uma doença de perispírito. Então, o perispírito está doente, então há uma reencarnação, um corpo de carne doente, mas essa doença do corpo de carne vai é, minar, vai tirar, vai deixar, liberar o perispírito daquela doença. Vai pegar no corpo físico, no corpo de carne, essa alma eventualmente vai desencarnar dessa doença, mas livrando o perispírito dessa doença também, né?
E aí a gente já ouviu uma frase que diz o seguinte: a gente deveria agradecer quando a gente tem uma doença, quando a gente tem uma doença, principalmente quando é uma doença séria, porque ela é o nosso remédio para nossa alma, para o nosso espírito, porque o corpo de carne é fugaz, ele vai durar por um tempo muito curto e é descartável, mas o nosso espírito, nesse caso, o nosso perispírito, é eterno. Você acredita na imortalidade da alma? Todos nós acreditamos, né? Então, isso, entendendo que a doença do corpo físico é uma forma de cura para o perispírito, talvez a gente devesse agradecer a Deus por ter uma doença. Por quê? Porque nesse corpo descartável, nessa encarnação fugaz, descartável, que dura nada na eternidade, está sendo um instrumento de limpeza do nosso perispírito. Gente, é importante ter esse conhecimento, mas não é para a gente chegar para ninguém que está sofrendo uma doença grave e falar para, cara, agradece essa doença. Você é bobo. Agradece a Deus que você está doente, que você está sofrendo. Está doendo, né? Agradece a Deus que você está sofrendo, porque isso está limpando o seu perispírito. Gente, vamos ser sensíveis, não é? Não faz o menor sentido ensinar esse ensinamento do Clarencio para uma pessoa que está nesse momento, nessa vivência de sofrimento. O que a gente pode fazer para uma pessoa que está numa vivência de sofrimento é acolher, é abraçar, é ficar junto, é consolar. Num momento de sofrimento, não é um momento de aprender ensinamento do plano espiritual. Não podemos cometer essa grosseria. Cara, você está muito mal, é? Está em vias de. Você vai morrer, é? Agradece a Deus, porque você está limpando o seu perispírito. Fala sério, não faz o menor sentido isso, né? Agora, é importante que a gente tenha esse conhecimento, porque em algum momento pode ser, e tomara que não, que nós próprios sejamos acometidos por algum mal, por alguma doença, não é? E aí, nesse momento, a gente pode ser que a gente consiga se livrar, não, parar de pensar um pouquinho na dor que a gente está sentindo, que é doída, e lembrar desse ensinamento que a gente recebeu em algum dia, e ficar na dúvida. Olha, dor que dói, será que eu não estou passando por um processo de limpeza do perispírito? Gente, está doendo. Nossa, como eu estou sofrendo. Mas será que esse sofrimento que eu estou passando agora, que está sofrido, que está doendo, será que isso não é aquela história que eu ouvi numa palestra do Espiritismo que está ajudando a limpar o meu perispírito? Eu nunca vou saber. O que eu quero agora é ser curado dessa doença. É o pensamento de todo mundo que está doente, não é? E ok, é o nosso momento de evolução espiritual. É assim que a gente pensa, não é? Então tá tudo ok. Vamos voltar para o nosso evangelho. Aquele enfermeiro louco para assassinar aquele menino, encurtar o sofrimento dele, praticar eutanásia, é, começa a vir na cabeça dele algumas frases que ele ouviu há pouquinho tempo, né? Como é que ele podia detestar assim um inocente? A gente já falou isso, né? Ele começa a lembrar de algumas frases que ele ouviu há algumas horas, né? Da Antonina. As palavras da Antonina vêm à mente dele. Que palavras? As mãos que curam não podem ferir. Um enfermeiro diligente será, sem dúvida, o irmão de todos. A vida não termina nesse mundo. Precisamos desculpar os outros, para que os outros nos desculpem também. São palavras que Antonina proferiu no evangelho que ele assistiu há algumas horas. Vale sempre mais o acordo pacífico. Você tem uma animosidade grande com o Amário e com a Zomira, um acordo pacífico vale mais a pena, vale sempre mais a pena. Não devemos nutrir qualquer espécie de ódio, de aversão, de vingança. Quem ajuda é ajudado, senhor Mário Silva. Ninguém se eleva aos mais altos níveis da vida
com endurecimento espiritual. Seu Mário Silva, isso a Antonina, dizendo para ele e para as crianças dela, naquele evangelho no lar. Ninguém se eleva, a gente não evolui guardando um coração endurecido, guardando ódio no coração, não tendo a capacidade de perdoar, não tendo a capacidade de superar algumas desavenças. Nunca sabemos realmente até que ponto somos ofendidos ou somos ofensores, né? Olha, gente, que coisa. Ele odeia essa criancinha Júlio, mas em algum momento ele também fez mal a alguém, não ao Júlio, mas ele fez mal ao Leonardo Pires, porque nem sempre nós somos agredidos e agressores. Ora somos agredidos, ora somos agressores. A doutora Marlene Nobre, numa ocasião, disse uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse, não vou colocar entre aspas, que não foi exatamente assim que ela disse, né? Mas ela disse o seguinte: num trabalho de desobsessão, eu não sei de quem eu tenho mais pena, do obsediado ou do obsessor. Porque, gente, todo processo de desobsessão, todo processo de obsessão é uma via de duas mãos. Não existe obsediado sem obsessor, mas não existe obsessor sem obsediado, né? Quem é o inocente? Quem é que está sofrendo? Quem é que nesse momento tem a razão ou tem culpa? E no outro momento? Somos os mesmos. Somos os mesmos espíritos em vivências encarnadas diferentes. Enfim, é muito complicado. O perdão é a vitória da luz. Olha que frase importante, gente. Quando a gente tem uma pessoa que a gente está com dificuldade de perdoar, lembra dessa frase? O perdão é a vitória da luz. Todos nós não estamos buscando evolução espiritual? Todos nós não estamos intencionados a caminhar em direção à luz? O perdão é a vitória da luz. E a história segue, né? O meu objetivo com esse fragmento da história já está alcançado. É dizer a importância do evangelho. Essa é o meu objetivo nessa manhã, né? Por mais que possa nos parecer despretensioso, por mais que possa nos parecer normal, né? Jovem fala muito isso, né? Como é que foi a aula hoje? Normal, né? Por mais que o nosso evangelho pareça mais um evangelho, né? Por mais que a lição que a gente lê no dia e depois comenta pareça mais uma lição que a gente até já leu em algum outro momento, mas aquela lição não está ali por acaso. Essa é uma postura muito adulta que a gente pode assumir a partir de agora, ou se é que você já não vem assumindo, quando você está diante de um evangelho. Aquilo não é acaso. Aquelas palavras você não está lendo por nada. E os comentários que estão sendo feitos em seguida, não são comentários vãos, aleatórios, que não servem para nada. Toda vez que a gente faz um evangelho no lar, além dos encarnados, tem mais alguns espíritos que foram trazidos à nossa casa pelos nossos mentores, pelos mentores daquele evangelho, que também têm necessidade de ouvir aquelas palavras. Então, gente, olha a responsabilidade, olha a importância de um evangelho. Quer seja na casa espírita, quer seja no lar, quer seja na introdução de uma palestra, é alguma coisa para se levar muito a sério, para se respeitar muito, para se prezar demais. Gente, eu tenho assim uma característica de ser bastante incisivo quando eu acredito numa ideia, quando eu acho que aquilo faz sentido, e muitas vezes eu já tive a oportunidade de causar indisposição em algumas pessoas porque eu fico falando assim de uma forma muito incisiva, né? Então, duas coisas eu queria dizer. Uma, eu aqui não estou como professor, eu estou dizendo isso muito mais para eu próprio ouvir do que para qualquer uma das senhoras e dos senhores que estão ouvindo, agora ou posteriormente, quando assiste a gravação.
Essa palestra está sendo dada, em primeiro lugar, para mim mesmo. Eu, e não preciso dizer isso para vocês porque eu morro de vergonha, tenho grandes questões a resolver que eu não estou conseguindo resolver por causa do meu orgulho, por causa da minha falta de humildade. Então, é por isso que muitas vezes eu falo com tanta, assim, tão incisivo. Não tenho nenhuma intenção de ofender ninguém. Peço desculpas por isso, não é? Mas se por acaso eu conseguir, com esse jeito atabalhoado meu de ser, despertar essa ideia na cabeça de uma pessoa, de todas as pessoas que vão ouvir isso, encarnadas, desencarnadas, depois pela internet, eu já me dou satisfeito. Mas eu já estou satisfeito se eu não atingir ninguém, porque eu estou tentando atingir a mim mesmo, ok? Queridas, muito obrigado pela paciência de me ouvir, pela paciência de aturar o meu atraso. Que a gente tenha um excelente domingo, uma excelente semana. E se Deus quiser, e a Thelma também, e a Marli também, eu vou voltar aqui para falar de mais ensinamentos do ministro Clarencio, porque tem muita coisa importante para ser dita ainda a respeito desse livro. Um beijo no coração, fiquem todos em paz.